Oi gente, eu e o Wilden voltamos para mais um videocast de Pretty Little Liars, dessa vez sobre o episódio 4.8, cujo qual eu me esqueci o nome. The Guilty Girls Handbook. Legal. Pra falar desse episódio, então, vamos falar um pouquinho sobre cada liar, o que cada uma delas estava fazendo, porque elas tiveram funções bem específicas e bem diferentes uma da outra, cada uma nesse episódio. Eu acho legal, inclusive, quando isso acontece, quando elas mostram que, tipo, apesar de elas estarem sempre juntas e de tudo isso que acontece com elas ser uma coisa mútua entre as quatro, mas elas têm situações individuais acontecendo. Eu acho bem legal quando eles conseguem fazer um episódio como esse, que mostra individualmente o que cada uma tá fazendo pra resolver os seus problemas pessoais, que às vezes até podem estar sendo influenciados pela A, porque basicamente atualmente eu acho que toda a vida delas está sendo influenciada pela A, mas que independente disso elas têm as coisas pessoais delas acontecendo, como elas fazem para lidar com essas coisas e se adaptar na situação que elas têm no momento. Bom, vamos começar pela Hannah, né? A Hannah tá sendo o foco nessa temporada, desde que a mãe dela foi presa e começou toda essa história do assassinato do Wilden, né? Porque com a história da mãe dela tá sendo incriminada e ter toda essa história de que não se sabe se realmente foi a mãe dela, quer dizer, na verdade a gente sabe que não foi, né? Mas como ainda não se tem certeza de quem assassinou o Wilden, e a polícia não tá liberando a mãe dela e deu a mãe dela como culpada, embora a mãe da Spencer esteja recorrendo com o caso, tá deixando muito em foco a família Mary, porque a Hannah tá tentando fazer de tudo pra liberar a mãe dela dessa situação, que é bem chata, e a mãe dela, óbvio, como qualquer mãe, tá tentando proteger ela e tá querendo mesmo assim, mesmo que ela sabendo que não é culpada, ela não tá querendo mudar a história ou mentir mais, porque ela acha que ela vai conseguir se livrar do que tá acontecendo. Eu acho bacana que essa temporada tá analisando um pouquinho mais a família das Liars, né, que isso era uma coisa que era bem precária em algumas outras temporadas, assim. Mas enfim, o que aconteceu? A Hannah, então, ela resolveu que ela ia assumir o crime do Wilden, dizer que foi ela que matou o Wilden, porque ela queria que a mãe dela saísse da prisão. Ela acha que a mãe dela não merece aquilo que tá acontecendo, porque na verdade o problema todo foi criado por elas, né, por todas essas mentiras, óbvio, pela A, que foi quem criou a situação, mas por elas estarem se enrolando cada vez mais nisso nos últimos 4 anos, estarem deixando a família de fora e contarem só o que é necessário quando uma coisa explode, assim, é inevitável contar. Então eu acho que a Hannah tá bem culpada, em função da mãe dela tá presa, eu acho que isso é normal. E daí, pra confessar o assassinato que ela não fez, ela chamou a Mona pra ajudar ela, já que a Mona mente. Eu achei isso até uma jogada bem interessante, porque como a própria Hannah falou, todas elas sabem mentir, mas a Mona é a única que realmente sabe, tipo, viver a mentira que ela tá contando. Isso, digamos que é realmente um talento, assim, porque mesmo se tu for pensar nas coisas que a gente mente, assim, no dia a dia, às vezes a gente se enrola pra caralho quando tá mentindo. Então, não mintam, mentir é errado. Wilden, o que tu acha sobre pessoas que mentem? O Wilden acha que mentir é muito errado e faz mal pra pessoa que mente e para as pessoas que estão à volta. Muito bem, Wilden, a gente já pode estar fazendo videocasts educativos. Mas enfim, qual foi a reviravolta disso? Que a Hannah chamou a Amanda pra ajudar ela a mentir, elas treinaram toda a confissão, até que daí o Caleb, que é uma das pessoas que eu mais gosto, porque ele realmente tem um senso de lógica e de autopreservação, não só dele, mas das pessoas que estão ao redor, que as Liars às vezes são muito burras, não tem essa sensação, assim, tipo, elas não medem as consequências das merdas que elas vão fazer. E o Caleb, ele é, tipo, corajoso de enfrentar as coisas, de não fugir da situação, mas ele sabe medir os parâmetros, assim, medir as consequências do que ele vai fazer. E eu acho que foi bem sensato dele convencer a Hannah a não falar, porque ia ser muito idiota se ela falasse, né? E daí, nesse meio tempo, enquanto ele estava nessa discussão de fala ou não fala, a Mona assumiu a morte do Wilden, o assassinato do Wilden. E isso foi uma coisa que me deixou bem, tipo, what the fuck? Porque tá que ela sempre foi uma das suspeitas de ter matado o Wilden, mas no momento que ela assumiu o assassinato, eu já começo a achar que de repente não foi ela, que ela tem um outro plano bizarro, porque a Mona, ela é bizarra, né, convenhamos, assim. Então uma das coisas que eu penso é que talvez com todas essas merdas que tenham dado, a Mona pode estar assustada ou com medo da Abigail por algum motivo, e ela estando presa, sei lá, pelo menos é um lugar onde ela tá
a salvo. Como a Mona, de todas as pessoas que a gente tem na série, é uma das que realmente mais sabe a verdade de tudo que tá acontecendo, então talvez só ela saiba realmente o quanto a Big A é perigosa e ela prefira estar presa do que estar vulnerável a ela, então não sei. Se ela realmente tiver matado o Wilden, o que eu também não duvido, porque ela tem um motivo e ela é bem psicopata, bem louca, mas como eu falei uma vez, eu não sei se ela teria sangue frio o suficiente pra matar uma pessoa, que ela faz as ameaças dela, mas eu não sei se ela realmente teria sangue frio pra matar uma pessoa. Então, talvez ela tenha matado, talvez não, não sei, mas acho que é uma coisa que ficou bem com uma pulguinha atrás da orelha, assim, dela ter confessado. Enquanto isso, a Arya tá com todas aquelas dúvidas sobre o irmão dela, o que ele anda fazendo, por que ele tá fazendo defesa pessoal, tem toda essa coisa de será que foi ele que quebrou o carro ou não. Ele diz que não, mas a gente não tem como ter certeza. E eu acho que deve estar bem claro que ele tá meio que tendo dificuldade de se relacionar com o time lá do colégio, depois que aconteceu aquela história da Arya com um amigo dele. Então, eu acho que o Mike, nessa temporada, ele vai virar um personagem bem legal, até porque ele já foi confirmado, né, como personagem regular. E eu acho ele bem fofo, eu falei isso no vídeo passado, eu acho que ele pode trazer coisas bem legais pra série. Eu acho que a storyline dele, de repente, pode ser uma storyline legal, junto com a da Arya, assim. Então, a Arya resolveu chamar o professor, aquele professor que ela beijou e depois não quis mais ficar com ele, porque é tudo uma loucura, assim. E daí, pra ajudar ela a espionar, não é bem espionar, mas é tentar descobrir o que o irmão dela tá fazendo. E daí... não sei se de repente eles estão tentando mostrar que a Arya tá se aproximando de novo desse cara como amigo ou alguma coisa assim. Não sei exatamente qual a função dessa storyline, mas eu acho interessante que estão tentando introduzir o Mike de novo e que a Arya tá se interessando por ele por causa dessa coisa que eu falei de famílias. A Spencer, enquanto isso, continua tentando ajudar o Toby a descobrir o que aconteceu com a mãe dele. E daí ela foi lá na Redley com uma caixa de biscoitos que dentro tinha um papel, né? Genial essa tática. E daí, o que ela descobriu? Que o enfermeiro, aquele Ed Lamb, falou pra ela que, tipo, o que aconteceu com a mãe do Toby e o que tava escrito no prontuário que o Wilden fez sobre o suicídio dela, como o Wilden acabou de fazer, não eram a mesma coisa. Então, tipo, o Wilden mentiu, óbvio, isso é crime, isso é ilegal. Então, ou ele tem alguma culpa no que aconteceu com a mãe do Toby, ou então alguém tava pagando pra ele pra fazer essa mentira. E isso já pode nos dizer várias coisas, assim, não nos dizer propriamente alguma coisa, mas tem várias teorias que podem sair disso, né? Uma delas é a teoria de que um do grande calão da A pode ser o Ren, porque o Ren tem ligação direta com a Redley, né? Então já tinham outros motivos que várias pessoas exploraram da teoria de por que o Ren pode ser a A. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no Google, né, nisso tem várias teorias legais no Tumblr também. E uma dessas coisas que eu tenho desse episódio é que como o Wilden mentiu no prontuário e o Ren trabalhava na Redley, o Ren pode ter sido uma das pessoas que subornou o Wilden a mudar o prontuário, porque ele pode ter a ver com a morte do Toby, com a morte da mãe do Toby e a ver com essas coisas daí. Outra questão que nos leva pra isso também é a Alicent e a possível irmã gêmea dela, que a gente sabe que os escritores, dos roteiristas da série, a Marlene, já disseram que eles não estão explorando essa questão da irmã gêmea, mas convenhamos que os roteiristas e a Marlene eles já nos trollaram várias vezes, né? Porque quando o Toby assumiu que era mal, disseram que ele não tinha boas intenções, que não era pra gente ter esperanças que ele voltasse pro lado bom, e ele voltou. Só se é tudo uma outra grande trollagem e no final ele vai ser mal, ele só se fingiu ter voltado do lado do mal. Ou então eles nos trollaram quando disseram que a gente não podia ter esperança que ele voltasse pro lado bom. Então não dá pra confiar muito no que os escritores dizem, né? Então, o que acontece? Se o Wilden tava ligado com essa história da Redley e com a história da morte da mãe do Toby, e se a Alicent realmente tivesse uma irmã gêmea que tivesse internada na Redley, a relação da Ellie e do Wilden podem ter começado lá, tipo, eles terem se conhecido, etc, e ter começado os rolos. Então eu acho que por esse episódio o Ren e a história da Ellie e da irmã gêmea que estaria na Redley são duas que ficaram em questão, assim, de teorias que podem nos levar a Big A. E a Emily, enquanto isso, eu vou dizer que a Emily, eu acho que ela tá fazendo uma coisa bem esperta, que a Emily, ela tá se preocupando muito em dar o fora de Rosewood de uma vez. Ela não só tá pesquisando sobre as faculdades que ela pode ir, como ela também tá
pensando num jeito de passar o verão fora em Nicarágua, né? Isso também, eu li um treco muito interessante sobre isso, que essa história da Emily ir pra Nicarágua reforça a teoria que algumas pessoas têm, que a Big A pode ser o Ezra, né? Isso desde a primeira temporada tem uma teoria que diz isso. Então a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe nada realmente sobre isso, a gente sabe muito pouco. Mas, porque o que acontece? Se o Ezra realmente for a Big A, ele incentivou a Emily a ligar pra ex-monitora dela lá do programa e reconectar ela pra ela sair no verão, e isso dá um jeito de desestabilizar ainda mais a família dela. Então essa é uma das muitas teorias que existem em PLL, né? Eu achei interessante também. Mas a Emily, como eu disse, ela tá tentando dar o fora de uma vez. Eu acho que é isso que todos tinham que fazer. Era dispersar, dar o fora, sei lá, não sei, tipo... É que, como elas não contam nada pra ninguém, nem pra polícia, nem pra família, é impossível elas simplesmente quererem sumir, né? Mas, sei lá, se fosse eu, já tinha dado o pé fora há muito tempo, mas enfim. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar do episódio de hoje, pessoal. Eu tô gostando mais desses últimos episódios que vem decorrendo, assim, tô gostando bastante. Tomara que a temporada continue nesse ritmo, porque daí dá realmente mais vontade de acompanhar a série, a gente realmente fica mais ansioso pelos próximos episódios, quando realmente tem coisas acontecendo, assim, não quando é só, trollagem e brincadeirinha dos roteiristas, que faz um monte de coisa acontecer e na real não acontece nada, sabe? Quando as coisas começam a ficar, nem que sejam um pouco mais calmas, mas um pouco mais explicadas, eu sei lá, eu me sinto muito mais conectada com o seriado e com os personagens quando isso tá acontecendo, então eu tô gostando bastante dos últimos episódios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem continuar debatendo um pouquinho mais sobre isso, vocês podem me seguir no Twitter, clicando aqui, podem seguir o meu perfil no Facebook, clicando aqui, e vocês podem entrar no Halo Desfocado, que é o site que a gente posta várias reviews, não só de Pretty Little Liars, mas de várias outras séries, clicando aqui. Eu espero vocês então até semana que vem. Um beijo, boa semana pra todos.